Bom, olá, meu nome é Rafael Paim, eu estou aqui para dividir com vocês algumas experiências pessoais e profissionais. Eu também tenho uma situação, o meu primeiro filho, Arthur, ele com 7 meses na barriguinha foi diagnosticado com hipoplasia das cavidades esquerdas. E entrou na fila de transplante praticamente quando nasceu, fez 2 cirurgias, uma com 4 dias e uma com 7 dias. E depois ficou lutando e a gente buscando doadores, etc. E participando de várias decisões, vai operar, vai ser transferido para São Paulo, foi transferido, pega avião. E tem, por exemplo, nessa história do pega avião, como é que o paciente e seu familiar está ansioso e difícil. Ele, com já mais de 3 meses, a gente tinha plano de saúde, a Mil conseguiu o avião para ele ir para o INCOR. E aí me perguntam, você aceita que ele vai? Olha, em São Paulo tem mais chances, vamos sim. Mas na hora de embarcar na ambulância, ele fala assim, ó, você precisa assinar esse termo de consentimento, porque ao embarcar no avião, o seu filho pode morrer. Aí eu disse o seguinte, por favor, desmobilizem tudo, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para que o transplante seja feito no Rio. Não tinha hospital capaz de operar o Arthur no Rio. Tá? E depois de muita conversa, percepção de que eu não ia conseguir credenciar um hospital a tempo, etc., liguei para senadores e o que vocês imaginarem. E aí eu voltei atrás na decisão e ele embarcou no avião. Eu lembro até hoje, eu num avião da TAM, ele num avião da Mil, por acasos da vida, eu vi o avião taxiando dele, sabia que eu podia chegar lá do outro lado e ele não chegar vivo. Graças a Deus ele chegou, mas eu participei dessa decisão. E foi uma decisão que tinha que ser tomada, dura, etc. E não me furtaram. Eu posso ter ficado chateado na hora, mas é extremamente importante que você dê direito ao outro decidir. Tá? A história como um todo tem momentos muito interessantes, vocês vão ver um pouco. Eu aprendi muito nessa vivência, né? Como ter um filho na fila de transplante, esperando por um coração. E assim, a principal mensagem que eu vejo e não mudou até hoje, independente da dor que tem, ser pai é uma coisa fora de sério, é espetacular. Hoje eu almocei com meu filho, o Vitor, hoje já está com 8 anos e nasceu depois do Arthur, etc. Mas é muito mágico. Agora, ficar numa situação extrema em saúde é muito dolorido. Então é um segundo aprendizado, dói muito. E nessa história como um todo não é só maravilhoso e dói, a gente aprende, a gente cresce. Aí vocês vão ver que isso acabou virando uma motivação a mais. Para estar envolvido com a segurança do paciente, com os protocolos, desde o momento que o Arthur estava no hospital e o meu filho também é cardíaco, já fez vários procedimentos, eu sou muito sensível às pequenas coisas de um hospital. A lista dos medicamentos e as cores para você perceber o risco, as lógicas de triagem, todas essas nos ajudam a dar uma atenção em saúde melhor, né? Então eu fico com essa mensagem de abertura e digo que ela não é só minha. Por exemplo, eu entrei nesse movimento de doação pelo Renato Gomes. O Renato Gomes era alguém que estava na fila de transplante esperando para ser operado. Em um dado momento, ele muito tenso, ele abre a janela e diz assim, alguém tem que morrer para eu poder me salvar. Então a gente tem que saber também que o paciente ele não precisa só de atenção física. Segurança para ele também é uma segurança psíquica. Dói, dá ansiedade, etc. E eu, por exemplo, já andei muito por aí para tentar entender melhor o sistema de saúde, fui à Europa, fui mais de uma vez em um hospital dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há uma atenção espiritual. Por quê? Algumas doenças são terminais. Então, espiritual não precisa ser esotérico, o que for. É simplesmente, quando eu escrevo um livro, eu sou eterno. Então, se você sabe que a sua existência física vai acabar, você pode deixar um legado de felicidade para a sua vida. Então, a segurança do paciente pode chegar, inclusive, nisso. Não só na tranquilidade psíquica, é claro, na física de estar bem, mas ela também pode ser espiritual em relação à eternidade, à paz e à tranquilidade. Também eu lembro de outras vivências com o Arthur, que independente da dificuldade que ele teria, essa doença dele faria com que ele só tivesse metade do coração. Ele já tinha metade do coração. Então ele não ia ser um jogador de futebol, mas ele podia ser um escritor.
né? Então ele vai se adaptar diante daquelas condições e me fazia acreditar muito que eu podia ajudar para que ele pudesse viver mais, melhor e fosse transplantado. Essa forma de acreditar, mesmo com desfecho, né, do Arthur não estar em vida presencial aqui, ela fez que a gente se dedicasse e estudasse muito o processo de doação para fins de transplante. Aí vocês vão ver como que o paciente está presente e como é que a gente pode dar segurança para ele. O ato de doação de órgãos é feito pelo familiar. Então, quando alguém está em morte cerebral, a morte encefálica, vai ter uma decisão, haverá uma série de protocolos, a anuência da família, ó, de novo a família dizendo sim. Mas do outro lado tem uma fila de transplantes. Essa fila de transplante vai fazer uma compatibilidade, falando de forma muito simples assim. Mas esse paciente que está em fila, se ele não tiver com todos os exames em dia, se ele não tiver com uma saúde suficientemente adequada para ele receber o órgão, ele não vai ser operado. Então, se ele não engaja no seu próprio cuidado e se os familiares não estimulam, e é cansativo, algumas dessas pessoas estão na fila, mas estão fazendo hemodiálise, ela tem que ter uma disciplina, ela tem que ir frequentemente receber o tratamento para quando o acaso trouxer para ele a chance de longevidade ou mesmo de salvar a sua vida, que é um órgão doado, porque uma família autorizou e uma equipe muito dedicada viabilizou, ele vai conseguir receber o transplante. Então você tem nessa situação exemplos muito concretos de como a família é uma imensa parceira de todos os profissionais de saúde. Seguindo um pouco mais, de forma totalmente ilustrativa, e contando a vida pessoal aqui, eu fui fazer pesquisa, consultorias, etc. e tal, em doação e transplante. Essa imagem, que eu não tenho nenhum objetivo de detalhá-la, etc., é um estudo de cada uma das etapas, aonde estão os problemas, quais são os tempos, para a gente sair da doação e chegar não só em alguém transplantado. O que a gente quer, quando eu digo que alguém é beneficiado pelos transplantes, a gente tira não só uma pessoa da fila, a gente tira 5. Porque tira ele e os familiares. Né? Todo mundo fica na fila de transplante junto. Então eles estão lá lutando por ser beneficiado. E aí você pode estudar, por exemplo, como é o setor de saúde, ouvir a população e propor ideias. A gente já teve projetos de fim de curso, eu não disse, mas eu sou, lá nos créditos vocês viram, eu sou engenheiro de produção, eu brinco até que de médico. Eu só tenho o pai, meu pai é médico, e o título de doutor, porque eu sou doutor em engenharia de produção. Mas eu tenho atuação no setor de saúde. Então a gente tem um projeto final de engenharia de produção que é uma referência que estudou esse processo e conseguiu propor uma série de ações de melhoria. E prestem atenção, sabe qual é a mais barata e mais efetiva? Treinamento, capacitação. O profissional qualificado, o Dr. Joel, que é de Santa Catarina, o melhor estado de doação do país, ele fala assim, se eu tivesse meu último real, eu botava em treinamento. Porque a equipe, e eu não botava em campanha publicitária. É estranho isso para vocês ouvirem, né? Não, porque um profissional qualificado, ele sabe abordar a família e mostra para a família quão bonito, positivo, solidário e saudável é ser doador de órgãos. E a família decide feliz. Você não tem registro de famílias arrependidas de ter doado. Faz muito bem à alma, ao espírito, dá um senso de propósito, aquilo que ninguém queria. Ninguém quer perder um familiar. Mas na hora que diante da dor ele tem amor, ele tem um benefício, ele compreende, mas tem que saber falar com a família. Tá? Então esse é um exemplo, e essa história vivida aí por todos os familiares, ela é muito curiosa. Por exemplo, o Arthur, como vocês podem ver, ele nasce com energia de olho aberto. Eu estava ali ele nasceu num centro cirúrgico, né, diferente, nasceu num hospital do Rio de Janeiro chamado Procardíaco, e essa doença que ele tem ninguém nem percebe. Muitos bebês morrem no 4º dia porque simplesmente o coração não consegue mais receber sangue e ninguém entendia no passado por que morria. Então ele nasce muito bem, ninguém entende, mas logo em seguida, a gente teve essa felicidade, mas logo em seguida,
começam os protocolos, os procedimentos, e ele, que, como vocês veem aí, logo antes da primeira cirurgia, com 4 dias, logo depois, já de peitinho aberto, etc., a gente só pôde pegar ele no colo antes, depois eu só fiquei com ele no colo uma vez, depois que fez cirurgia, então o tempo todo, né, ali, colado numa máquina. Mas você vê que tanto eu quanto a mãe dele, a gente está na beira do leito. Eu aprendi o que é taxa de oxigenação, o que você quisesse eu estava sabendo por ali, porque era natural, eu estava cuidando. E se estava alguma coisa saindo, eu ia conversar com os médicos para ouvir, porque eu não vou ter o mesmo preparo que eles. Há uma simetria de formação, de informação, de experiência. É claro que eu tinha que contar com os enfermeiros. Eu lembro muito bem, todos esses entendem mais, porque estão ali, mas a gente tem que saber ajudar e estar informando qual é a situação que a gente está percebendo para as coisas poderem ter um desfecho melhor, né? Então, o Arthur fez a primeira cirurgia, pegou uma série de infecções hospitalares, como quem sabe dessas situações, que elas são comuns, por melhor que seja o hospital, e o hospital foi fora de sério, foi incrível, mas isso acontece. Então a gente está ali acompanhando o medicamento, verificando coisas, sabendo que os protocolos, os registros das equipes de enfermagem, a troca de turno, está tudo bem falado, está sendo explicado para você. Eu, fazendo uma passagem um pouquinho mais à frente, eu tanto nessa época fui visitar o Hospital Albert Einstein, fui visitar outros, e depois por situações de visita técnica de benchmark ou por situação de cirurgias da família no Albert Einstein, eles têm uma coisa que é brilhante. No posto de trabalho das enfermeiras, tem lá a taxa de erro de enfermagem na base de 1 milhão. Eles sabem e publicam de forma muito clara que tem falhas, mas eles falam sobre as falhas e as coisas melhoram. Então eles discutem os protocolos e pensam como melhorar amanhã. Isso é de uma maturidade muito maior, onde no setor de saúde várias vezes a gente quer esconder o erro, e quando esconde, você não consegue avançar. Outra situação fora de série vivida no Einstein, muito interessante, é que na pesquisa de satisfação, quando você sai do hospital, ele tem a seguinte pergunta que para mim é de uma maturidade imensa. Nossa equipe de enfermagem teve capacidade de reduzir a sua ansiedade? Isso é num nível de preparo fora de série. Eu não estou te perguntando se você está ou não ansioso. Eu sei que você está ansioso. Seu filho está sendo operado aqui. Tá? E é isso. Quem está naquela situação está ansioso. E isso diz para o profissional, olha, cuide da ansiedade. Não seja agressivo, porque a pessoa pode ser agressiva com você, mas é porque ela não está numa situação normal para ela. É tudo muito novo e ela está esperando, gera uma angústia. Então você tem um olhar empático que parte da compreensão do paciente, que gera uma outra lógica de atuação. A gente vivia isso muito com o Arthur e fico feliz de olhar essa foto dele quando ele fez 3 meses. Eu fui, né, tive um acidente, eu machuquei o pé, fiquei andando de cadeira de rodas durante esse período, mas eu consegui ir no Rio Sul e comprar para ele os brinquedinhos que giravam no berço, né? E ele com 3 meses, com a roupinha linda que está aí, ele foi lá e conseguiu interagir e sorrir. Então, assim, tem uma outra coisa muito interessante, que seja qual for a situação de dificuldade que o outro está vivendo, ele estava na fila de transplante, mas ele tinha, a gente também, momentos de alegria. A gente passou por Natal, ele com bonezinho no Natal, por Réveillon, etc e tal, e a gente tentava curtir diante da possibilidade que estava, e é claro, como eu já tinha antecipado, das dificuldades que estavam presentes. Então isso sou eu, muito mais magro que hoje, porque a situação é difícil, com a única vez que eu peguei ele no colo, mas participando do cuidado com as máquinas, etc. Como cidadão e como pai, e principalmente com a mensagem que eu não gostaria que ninguém vivesse o que a minha família viveu, a gente começou a pensar no que podia ser feito para melhorar, né? Ou seja, eu não sou um profissional de saúde estrito senso, porque me entendo um profissional de saúde que atuo no setor de saúde, mas eu sou um engenheiro de produção, não sou médico, não sou fisioterapeuta, etc.
Mas o meu tipo de capacidade de ouvir o setor e contribuir com algumas coisas faz com que resultados melhorem. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ao compreender essas pedras no caminho, desde desinformação social, desinformação e baixa qualificação nesse tema dos profissionais de saúde, tanto que treinamento ajuda muito, o Rio de Janeiro multiplicou por praticamente 5 o seu desempenho. Santa Catarina hoje tem indicadores que são referência, estão perto dos melhores países do mundo, né? Pode-se comparar a alguns países, a Espanha é o melhor do mundo, mas tinha muito obstáculo. E a gente, ao contribuir com o trabalho, intervenção, ferramentas, diálogos, debates, fóruns, a gente organiza fóruns. Eu também, se vocês lembrarem lá dos créditos, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos, chama ADOT. Depois o pessoal coloca os créditos da ADOT.org.br. E a gente faz fóruns anuais de debate e reflexão com profissionais de saúde, se perguntando o que a gente vai fazer ano que vem melhor do que a gente fez esse ano. Isso pode ser o que a gente vai fazer amanhã melhor do que a gente fez ontem. Isso é uma reflexão que tem que estar permanente na cabeça de quem trabalha num ambiente extremamente complexo e importante social e economicamente para qualquer nação, né? A gente também sabe que campanha é importante, fez campanha, busca prover informação, no site tem informação sobre doação de órgãos e que vocês podem acessar, extremamente legal. Com a motivação do que aconteceu na minha família, a gente na ADOT criou uma unidade focada em bebê e criança, né, que chama Doe Ação. Doe a sua atitude, doe a sua competência, doe o que você pode. É claro, você pode ou não ser doador de órgãos, mas você pode contribuir para que a sociedade seja melhor, é o que a gente faz lá. E não faz só para a faixa etária de bebê e criança, faz para várias faixas etárias e por diferentes tipos de órgãos, desde as córneas, que são mais simples, ou o coração, que é mais raro, graças a Deus, ou algo que é muito mais frequente, que é a necessidade do transplante renal. Eu já tinha antecipado um pouquinho isso, só para vocês verem que essa conversa ela é fruto de ter visto as coisas melhorarem, né? Então, o Rio de Janeiro, quando a gente nem tinha legislação, tinha praticamente zero. A legislação 98 começa a ter 1,8 doadores para cada milhão, e aí isso cresce ali perto do ano 2000 para 8,3, e o Rio de Janeiro entra num declínio, bem perto da época que o Arthur nasceu. Ele nasceu em 2005. Então a gente está numa rampa bem ruim, onde só tinha 5 doações, até menos que isso, para cada milhão de população. Uma série de atitudes, o trabalho do Dr. Eduardo Rocha aqui no Rio de Janeiro, depois sucedido pelo Rodrigo, fez com que a gente passasse dos 15 doadores para cada milhão. Então melhorou muito com uma série de práticas. Pegaram experiências nacionais, internacionais, olharam a Europa, olharam os Estados Unidos, tiveram apoio inclusive do Einstein e as coisas melhoraram. Então hoje não estão bem, tá? Tá tudo em crise no Rio de Janeiro, mas a gente tem que ter essa vontade de deixar a população participar e contribuir, porque as coisas melhoram. E nesse caso não melhorou um pouco, melhorou 5 vezes. É muito provável que se o Arthur tivesse nascido hoje ou há um ano atrás, não teria faltado doador como faltou na época, porque as coisas estão muito melhores. E essa que é a sensação do valor de estar envolvido no cuidado, né? Bom, então eu acho que está claro que eu tenho motivação pessoal e acredito, né? Ou seja, tem desde o motivo como tem resultado. Engajar isso faz bem e você fica com vontade de contribuir. Então foi mais do que natural que na vida profissional eu buscasse estudar esse tema como professor e pesquisador e buscasse transferir, por não ser egoísta, transferir esse aprendizado para que mais organizações possam fazer, que é a minha definição do que é ser consultor. Se a gente tem algum conteúdo que pode ajudar o outro, eu vou compartilhar. E aí vem quadros conceituais também do NHS, né? Por que engaja a população? Por que no nível coletivo